Nosso Guto Graça sempre com a gente, acompanhando tudo que está rolando nas redes. E hoje o Guto vai trazer mais uma vez um assunto importante, ainda referente àquela invasão naquele domingo em Brasília. O Guto está acompanhando em especial tudo que aconteceu depois, o engajamento das redes agora também com os detidos, né, Guto? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Badaró. Bom dia, ouvintes. Vamos pegar só num foco, né, Barão? Porque essa invasão ela é tão múltipla, ela tem tantos desdobramentos institucionais e operacionais, mas vamos ficar só na questão dos mais de 1.000 detidos. Isso, esta semana, fazendo a média desta semana, fechando de quinta a quinta, em relação à semana passada, o assunto representa varredura de redes, apenas 30%, um terço do que foi semana passada. Passou talvez a comoção de um lado da bolha, passou a revolta de um lado da bolha, e tem 1.000 presos que, literalmente, assim, detidos em função de atos terroristas, vandalismo, seja o que for, depredação, em que o engajamento deste assunto específico ficou reduzido em uma semana a um terço do que foi a semana anterior. É uma onda engole a outra, e no caso esse assunto está se esvaindo um pouco à espera de alguma, digamos, retroalimentação para este assunto voltar às redes, Barão. O Guto, passando para o próximo assunto, e aí isso foi notícia nos primeiros governos Lula, no governo Dilma, agora envolve o governo passado de Jair Bolsonaro. O cartão corporativo presidencial saiu, né? Através da lei de acesso à informação, a lista de tudo que foi gasto, e aí o pessoal vai procurando, aí encontra lá que gastou 600 mil reais numa padaria, 30 mil em loja de salame, enfim, vai procurando esses gastos e isso acaba rendendo bastante nas redes sociais. Pelos números, aumentou muito a procura e dá pra gente mensurar mais críticas, mais defesa do agora ex-presidente? Vamos lá. O que a gente consegue mensurar, primeiro, uma observação pessoal. Que bom que exista cartão corporativo e que bom que tenha transparência nos gastos dele. Ponto. O que me chama sempre a atenção em qualquer número de contabilidade é número redondo. Agora, passado a emissão de opinião, vamos dizer o que cartão corporativo trouxe. Um aumento de 350% em uma semana. E repito, foi aumento de busca dos cartões de Dilma, de Lula, de Temer, de Bolsonaro, ou seja, foi literalmente uma busca generalizada, onde 70% das buscas estavam muito mais, digamos assim, dentro da bolha de defesa do ex-presidente. Porém, isso começou a ser modificado no correr de 24 horas e depois ficou equivalente, ou seja, esses 350% se refere a um aumento de uma semana dos dois lados da bolha. Foi literalmente todo mundo procurando. Que bom que se tenha transparência em cima dos gastos de cartões de todas as pessoas que sejam republicanas, né, o Badaró? Agora, o Guto, me fala uma coisa. Você muitas vezes falou com a gente aqui na Band News FM sobre a força do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes, né? Isso antes mesmo da eleição. Durante a eleição também, o que você mostrava era que o ex-presidente tinha muito mais força do que o candidato Lula, inclusive, né? Como é que está a situação agora, nesse começo de janeiro, né? Ainda a força é muito grande, já diminuiu? Conta pra gente, Guto. Pois é, vamos falar novamente de varredura, que é interessante, lembrando que Bolsonaro já chegou em datas específicas a ter 80% de engajamento em relação a Lula, 80% em relação a 20% do somatório de varredura de redes, como foi em 7 de setembro, e repito, para bem ou para mal, é literalmente causando. O que a gente começa a ver? Em 3 de janeiro, o Lula já começa a ultrapassar essa densidade de buscas, de engajamentos totais, de somatórios, de compartilhamentos em redes abertas e perfis abertos. Quando você chega a 8 e 9, literalmente após os ataques de Brasília, Lula lidera em buscas, Lula lidera em engajamentos, Lula lidera em compartilhamentos, novamente. E quando chega no dia 16 de janeiro, especificamente sobre buscas, para a gente entender o poder de uma caneta e o poder de quem ocupa o posto principal, literalmente o Lula já tem o dobro das buscas que se tem sobre Jair
Bolsonaro sob varredura de redes. Ou seja, é uma mudança que a gente já tem nesses primeiros dias de janeiro em relação ao que se viu em 2022 de redes sociais, de movimentações de redes e de engajamentos. Barão e Badaró. E aí o último dado que você traz hoje, Guto, vou confessar que me chamou a atenção, porque durante a campanha a gente viu ali um antagonismo Lula-Bolsonaro e era de se imaginar que com Lula eleito, os apoiadores do presidente tinham ali uma figura para criticar, para ficar postando, mas Alexandre de Moraes é o grande campeão entre os bolsonaristas? Pois é, Badaró, Barão e ouvinte. Você faz uma varredura de 4 milhões de perfis abertos de apoiadores declarados ao presidente Bolsonaro. Você encontra 450 mil citações sobre o Alexandre de Moraes, ministro do STF, e você encontra 300 mil citações sobre o Lula, que atualmente ocupa a cadeira de presidente. Ou seja, eu não consigo compreender muito bem que visão política é essa desse tipo de antagonismo político. Moraes não foi eleito, Moraes não tem voto, quem tem voto e ocupa é Lula. Então, eu não consigo compreender. Repito, me chama a atenção porque é ponto fora da curva. Por ser ponto fora da curva, está hoje aqui na coluna, né, Badaró e Barão, porque realmente chama a atenção que é esse foco em cima do Alexandre de Moraes, da rede de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. De carnaval ninguém tá falando nada não, Guto? Já vem no crescente. Quando se trata de Rio de Janeiro, nem se fala. E vou te dizer uma coisa, o mais estranho do carnaval, novamente para falar, ponto fora da curva, que vem no crescimento, é a entrada da cantora Anitta na curva do carnaval. Sabe aquela quando começa a entrar, a gente falou algoritmo do carnaval, vem as buscas sobre dias de desfiles, organização da cidade, como é que vai estar o tempo. A Anitta entrou naturalmente nessa busca, pontos para ela, que vai capitalizando um evento que ele literalmente mobiliza o Brasil, porque goste ou não goste, porque ele mexe com a nossa rotina, ele mexe com programação, ele mexe com grade de televisão, ele mexe com deslocamento na cidade. Então, inevitavelmente, falaremos disso nas próximas colunas, sem nenhum dom de pitonisa ou de oráculo. Não nos livraremos de falar do carnaval, que já vem no crescente. Mexe com o estado de consciência, assim, de quem toma um negocinho também, né, Barão? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Mas convenhamos que é bem mais leve, mesmo para quem não gosta de carnaval, que acha um saco, né? Aquela história de dançar, música e tal. É muito mais leve do que os assuntos que a gente tem na nossa pauta por causa da situação que o Brasil está vivendo e já não é de hoje. Guto, é bom tê-lo aqui, a gente volta a conversar na semana que vem. Grande abraço, até a próxima, Guto. Até a próxima, qualquer edição extraordinária. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @GutoGraça, pode seguir lá e a gente interage um pouco. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Agora 11h37.